Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. É mais uma vez uma oportunidade de nós termos um tempo de comunhão. Eu não tenho coragem nem ousadia de dizer que isso aqui é um culto, mas dizer que esse é um momento de comunhão que tem feito muito bem para mim, porque é um contato que eu tenho com você. Eu falo com você, você me vê, eu vejo as suas participações, então esse é um momento que é bom. Eu aguardo com ansiedade toda semana a hora de fazer isso que nós estamos fazendo agora. Queria convidar você, aprendendo com meus colegas, a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem, a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não se inscreveu. Nós ainda não temos 1000 inscritos, queremos ter. Se inscreva no nosso canal, dá o seu like na mensagem, pode botar até o seu comentário lá embaixo sobre o que você achou da mensagem, pode falar bem, pode falar mal, não tem problema. Então, eu queria aproveitar esse momento inicial que as pessoas estão chegando para falar algo como médico. Ainda não é o pastor, é o médico que vai falar aqui agora. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação. A Bíblia diz que no tempo do fim o saber ia se multiplicar. Mas apesar de tanto saber, apesar de tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta ciência, hoje tem tudo, né? Nós hoje vemos dois tipos de sabedoria ainda vigorando, se podemos dizer assim. Primeiro, com tudo que a gente já sabe, já descobriu, já conheceu, a ciência, a medicina ainda não tem a sabedoria suficiente para lidar com o novo coronavírus. Não é mesmo? Apesar de tanto conhecimento, tantos exames, tantos laboratórios, tantos pesquisadores, hoje ainda não se sabe, não se tem conhecimento de um medicamento eficaz, de uma vacina, de um soro, de um antídoto. Isso parece que nos deixa assim meio impotentes, né? Como que ninguém descobre um remédio, uma vacina? E aí a gente vê, nós vemos o quanto nós ainda precisamos de Deus. Eu creio que isso que a gente está vivendo está levando a humanidade a refletir que nós não somos Deus, que Deus é soberano, que Ele está em primeiro lugar. Então, vamos orar que Deus dê sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, aos que estudam, para encontrar um remédio eficaz, uma vacina, para acabar com essa pandemia. Uma outra falta de sabedoria é que hoje, por incrível que pareça, com tanta informação, com tanta mídia, com tanta televisão, com tanto acesso a informações, existem pessoas hoje que ignoram a doença. Ignoram as recomendações de higiene, ignoram o isolamento, o aglomerar,
acham que tudo isso é bobagem, que tudo isso é besteira, ignoram a letalidade que essa doença tem. Já passamos dos 40 mil mortos. Pensa bem, queridos, 40 mil mortos. Cada um dessas pessoas que morreram tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um filho, tinha uma filha, tinha marido, tinha esposa. Então, multiplica isso aí por 5, queridos. Quantas famílias afetadas no Brasil hoje? Quantas famílias sofrendo? E mesmo assim, tem gente que insiste em não usar máscara. Álcool gel, para quê? Ficar preso dentro de casa, para quê? Ignoram a ciência, ignoram aqueles que conhecem a letalidade da doença, não é? No culto da última quarta-feira, eu falei que da gripe espanhola, porque eu ouvia na minha casa meu pai e minha mãe falando, porque os meus avós viveram nessa época, e aí eu fui ler que a gripe espanhola, engraçado, presta atenção, a gripe espanhola não tem nada a ver com a Espanha. A gripe espanhola ela nasceu nos Estados Unidos. Ela surgiu nos Estados Unidos, mas naquela época a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. E aí os Estados Unidos acharam por bem que ninguém soubesse que tinha uma gripe e não davam as informações para o mundo. Só que a Espanha, e minha esposa, que é filha de espanhol, ficou muito feliz de saber disso, a Espanha, quando soube da gripe espanhola, ela botou a boca no mundo e espalhou que havia uma gripe que matava. E, queridos, pega aí no Google, bota lá, gripe espanhola, quantos morreram? Diz que morreram 50 milhões de pessoas, no mínimo. Calcula-se até muito mais, porque a Espanha informou, botou para o mundo que havia uma gripe. E hoje, querido, por mais que a gente fala, tá aí os noticiários, tem gente que hoje ainda não acredita nessa gripe, não é nada. Para que máscara? Para que ficar em casa? Para que ficar lavando banana? Para que, minha gente? Essa doença, ela tem uma letalidade. Ela já ceifou muitas vidas. E por falta de informação, por falta de cuidados básicos de higiene, lavar a mão, colocar uma máscara, usar um álcool gel, por falta de informação, embora a informação esteja aí, muitas vidas ainda vão ser ceifadas. Então isso aqui fica a palavra de um médico, não é o pastor vai chegar daqui a pouco. Por enquanto está o médico aqui falando, né, com você. Liga o alerta. Quando a gente está na estrada, alguém vai lá e bota o triângulo, ou bota às vezes até uma luz vermelha, alguma coisa, cuidado, diminui a velocidade. O mundo está em alerta, minha gente. O Brasil está em alerta. Que nós estejamos seguindo as orientações que aqueles que entendem que do assunto doença, do assunto medicina, escuta a voz daqueles que estão falando, se proteja, se pode, fique em casa, se tem que trabalhar, como muitos, se proteja, use máscara, tenha um álcool gel nas suas mãos, faça a sua higiene pessoal. Não é? Um profissional de saúde da nossa igreja estava me contando, ele está trabalhando, tem que chegar no hospital, tem que botar toda uma roupa. Uma vez colocou a roupa, não pode usar o banheiro.
Uma vez que colocou a roupa, não pode se alimentar. Ele só pode usar o banheiro e se alimentar depois de tirar toda aquela roupa. Tem profissional de saúde que até passa mal. Tem profissional de saúde que usa fraldão para estar ali cuidando dos pacientes. A coisa é séria, minha gente. Vamos levar a sério aquilo que nós estamos vivendo. Se proteja e proteja aqueles que você ama. Cuida dos idosos, né? Cuida deles. Essa é uma palavra médica que eu senti necessidade de falar. Tá bom? Se você gostou, muito bem. Se você não gostou, você tem todo o direito de não gostar. Tá bom? Eu tenho uma palavra para nós nessa manhã. E está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 45, tem uma passagem que fala da cura de um leproso. Por incrível que pareça, esse texto está no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, como ele tem importância. Vou ler a passagem, Marcos 1, versículo 40 a 45. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: Mestre, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao seu povo. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco. Que enquanto a tua palavra estiver sendo compartilhada, o enfermo seja curado, o oprimido seja liberto. Que essa palavra, Pai, se manifeste no poder, com poder na vida de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo. Eu intercedo de maneira especial por aqueles que estão enfermos, Pai, por aqueles que estão doentes, que o Senhor toque na vida de cada um deles e ao terminar esse tempo de comunhão, de pregação da Tua Palavra, ele esteja curado, ele esteja saudável, ele esteja feliz, ele esteja alegre. Obrigado, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Talvez uma das coisas que a gente tem mais ouvido nesses dias, você também tem ouvido, é pessoas dizendo: eu não aguento mais essa quarentena, eu não aguento mais esse isolamento, está insuportável ficar tanto tempo dentro de casa. Mas eu queria lembrar você que existem pessoas que, por motivos vários, elas vivem assim. Existem pessoas que não é por causa da Covid, mas existem pessoas que hoje vivem solitárias, vivem isoladas, pessoas que estão afastadas, alienadas da família, que são discriminadas por várias coisas, por doenças, pessoas que são deixadas às vezes num asilo de idosos, esquecidas lá, abandonadas lá. Existem pessoas por conflitos de familiares que não se veem. Nós falamos disso aqui recentemente.
Existem pessoas que são alienadas da família por algo que aconteceu na vida dela, uma infelicidade, alguma coisa. Então, aquilo que a gente está vivendo hoje de isolamento social, de ficar dentro de casa, tem gente que vive isso normalmente. Faz parte da vida dela. O isolamento, a discriminação, o distanciamento. Existem pessoas que vivem isso. Estou falando isso porque esse homem que procurou Jesus, ele era um leproso. Então esse homem era uma pessoa assim. Era uma pessoa que vivia alienada. Era uma pessoa que vivia isolada. A lepra, queridos, dos tempos bíblicos, era a lepra que a gente chama lepromatosa. É uma lepra, aquela lepra do tempo dos bíblicos, era uma lepra altamente contagiosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital de hanseníase. Foi uma das especialidades que eu tive na vida, que eu consegui alcançar na vida. E eu tive a oportunidade de ver. Então esse era um paciente que a gente não se aproximava, porque era aquela lepra que deforma, é aquela lepra que cai isso, cai aquilo, aquilo que mostra no filme. Essa lepra, queridos, não existe mais hoje. Se existe, está muito bem. Por quê? Por causa dos medicamentos. Hoje nós temos a lepra tratada com sulfa. Hoje a pessoa tem tratamento, então o que a gente vê de hanseníase hoje, ela é benigna, ela é controlável. Esse tipo de lepra que tinha nos tempos de Jesus, que você vê nos filmes, aquelas pessoas todas escondidas por trás de panos nos lugares ermos, naquele tempo era assim. Os leprosos eram tirados da sociedade, eram arrancados de dentro de casa. Eles tinham que viver fora da cidade, eles não podiam entrar nos muros, passar pelos muros da cidade, as cidades tinham muros, eles ficavam fora das cidades, eles ficavam nos vales, o contato deles era proibido, porque o contágio era muito grande, e é. Caso hoje tenha uma pessoa com esse tipo de lepra, o contágio é muito grande, a não ser que ela esteja em tratamento. Tratamento, aí os bacilos desaparecem, ela fica livre daquilo, de contaminar outras pessoas. Então essas pessoas viviam fora da cidade, viviam no isolamento social, perdiam o direito que tinham na família, no trabalho. Presta atenção, querido, nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isolados, alienados, escondidos, com medo de contato com pessoas, com máscaras. A gente está vivendo isso hoje. Então, o que ele viveu lá, de uma certa forma, muito mais amena, nós estamos vivendo hoje. Porque naquele tempo não existia sorologia para ver se está com Covid. Naquele tempo não existia a tomografia, não existia raio-x. Então a pessoa que pegava uma enfermidade dessa, ela estava estigmatizada. Acabou, a vida dela acabou, ela era alienada, jogada fora, para fora da cidade. Então era isso que esse homem vivia. E eu queria chamar a sua atenção para duas características desse homem. Duas características. Primeiro, eu queria chamar a atenção que ele tem umas características negativas. Qual era a característica negativa dele? Era um homem doente. Negativa nesse sentido. Ele era um homem discriminado, ele era um homem alienado. Ele era um homem que os relacionamentos familiares dele tinham sido rompidos. Ele foi tirado. Uma das coisas que mais magoa as pessoas quando alguém é internado com Covid é a falta de contato do paciente com a família e da família
com o paciente. Alguém me contou, é uma coisa... Você não pode entrar, você não pode ver. O paciente que está lá, ele não tem contato com ninguém. Então esse homem da Bíblia que eu estou falando aqui, estou fazendo uma correlação com o momento que a gente está vivendo, impossível não fazer. Esse homem vivia marginalizado, fora das cidades, sem convívio social, não tinha família. Vivia da caridade. Pessoas chegavam de longe e deixavam comida para eles. Então esse homem aqui tinha tudo para ser uma pessoa para baixo, deprimida, entristecida, infeliz. Tinha tudo para ser um depressivo. No entanto, essa eu estou falando da parte negativa, se podemos dizer assim. Esse homem tinha algo de positivo. Apesar de viver tudo isso, esse homem tinha fé. Esse homem tinha esperança. Uma terceira coisa que esse homem tinha é que ele sabia quem era Jesus. Que nem Bartimeu, lembra? Esse leproso aqui que vivia fora da cidade, fora dos muros, que não podia entrar nas cidades, ele sabia quem era Jesus. Ele tinha fé, ele tinha esperança. E essa fé, essa esperança, ele se saber quem era Jesus, fez ele se movimentar. É como se diz, a fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela provoca ação. Bartimeu gritou, Zaqueu subiu na árvore. Os amigos do paralítico vieram com ele pelo telhado. A fé, quando ela está no nosso coração, com fé, você sai de uma depressão. Com fé, você sai do desânimo. Com fé, você vence um relacionamento rompido. Tendo fé, crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, com fé, você faz coisas que você nem imagina. E esse homem aqui, esse homem não perdeu essa oportunidade quando ela apareceu. Repito o que eu já falei aqui, oportunidades, quando aparecem, elas têm que ser abraçadas. Elas não podem ser desprezadas. Não podem ser vistas com indiferença. Ela tem que ser aproveitada. Não é? Hoje, talvez, uma oportunidade esteja aparecendo. Coloque a sua fé em ação. Aproveite essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Porque aí tem algo que Deus tem para a sua vida. E esse homem tinha isso de positivo. Isolado, alienado, discriminado, humilhado, envergonhado, destratado, tratado como se fosse um lixo social. Esse homem tinha fé, esse homem tinha esperança, e esse homem, no momento que a oportunidade apareceu, ele abraçou essa oportunidade. Certamente, queridos, vamos raciocinar. Esse homem vivia fora das cidades. O Evangelho de Lucas diz que ele entrou dentro da cidade. Esse homem, ele não tinha o direito de entrar nas cidades. Certamente esse homem se camuflou. Certamente esse homem se embrulhou em muita coisa. Ele se disfarçou. Ele se dissimulou de toda forma para chegar perto de Jesus. E isso aqui é sobrenatural. A gente vê isso. Ele, quando a oportunidade apareceu, ele fez o que ele tinha, que estava ao alcance dele para chegar em Jesus.
Tem leproso, querido, que não quer nada. Quer ficar leproso, quer ficar doente, quer ficar discriminado, quer ficar sozinho, não quer médico, não quer tratamento, não quer ver ninguém. Esse é o leproso, se podemos dizer assim, deprimido, né? Esse leproso aqui, eu acho que ele era ansioso, porque a depressão, a pessoa fica numa inatividade. Já o ansioso, não, ele se movimenta, ele se agita. Então ele era doente, sim. Ele era discriminado, sim. Mas esse homem tinha fé, e a fé faz toda a diferença. Esse homem tinha esperança, a esperança faz toda a diferença. E esse homem tinha ação, ele se movimentou. Ele se embrulhou, ele se camuflou, se escondeu de muita gente para chegar perto de Jesus, e ele chegou perto de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha que frase, minha gente. Se quiseres, podes purificar-me. Porque o leproso, naquele tempo, ele era considerado impuro. Ele era considerado pecador, ele era considerado que ele estava pagando por alguma coisa que ele fez. Então ele era considerado sujo, desmerecedor das bênçãos de Deus. Por isso é que ele diz: Senhor, se quiseres, será que eu mereço? Podes purificar-me. Ele se sentia culpado, ele se sentia condenado, ele se sentia acusado, ele se sentia alienado da sociedade. Talvez ele se sentia até sem o direito de estar vivo. Como é que eu estou vivo hoje? Se eu hoje tenho essa infelicidade. Talvez ele pensasse que tivesse que pagar alguma coisa por aquilo que ele estava sofrendo. Mas esse homem, quando a oportunidade apareceu, ele soube abraçar. É como pessoas dizem: não, pera, eu já tenho. Então vou me arriscar. E ele buscou a Jesus, né? E se deu o direito de mostrar a sua desgraça diante de Deus, a infelicidade que ele vivia diante de Deus, diante de Jesus. A pessoa que é discriminada, queridos, que é afastada, que é expulsa do meio social, que não é amada, que não é respeitada, que não é reconhecida, ela ouve tanto isso que ela acredita. Eu não mereço mesmo. De tanto que ela ouve. Mas esse homem venceu as vozes que diziam que ele era impuro, que ele era sujo, que aquilo não estava acontecendo à toa, que ele merecia o que ele estava sofrendo. Esse homem conseguiu passar por cima disso tudo e foi na presença de Jesus. Por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha uma esperança dentro dele que fez ele se mover. Então, querido, eu não sei o que é que você está vivendo hoje, mas você tem fé, você tem esperança, então coloca a sua fé em ação, se move, se movimenta, sai dessa passividade, desse conformismo, dessa tristeza, se movimenta, se joga aos pés de Jesus, coloca diante de Jesus o que é que você está vivendo, o que é que está te trazendo tristeza, infelicidade, o que é que está te separando, o que é que está te afastando. Então a gente vê aqui nesse leproso algo altamente positivo. Esse homem se movimentou, fez. Será que nós temos feito tudo que está ao nosso alcance para vencer aquilo que hoje nos aliena, aquilo que hoje nos separa, aquilo que hoje nos faz sentir diferente dos outros?
Será que hoje nós estamos fazendo a nossa parte de chegar a Jesus? Você vê que esse homem se movimentou. Se movimente hoje, meu irmão. Faça o que está ao seu alcance. Eu quero que você preste atenção na atitude de Jesus. Diz a palavra que ele ficou profundamente compadecido. E nós vemos aqui que a primeira coisa que Jesus fez foi ver o leproso. E Jesus, quando vê, ele vê tudo, né? Lembra da mensagem de Bartimeu? Jesus, quando vê, ele não vê só o que você apresenta. Jesus vê a dor daquela alma. Jesus vê o que te acomete o físico. Jesus vê o que acomete a tua alma. Jesus vê a tua alienação, o teu isolamento, a maneira com que você é tratado de forma discriminatória. Jesus vê o esforço que você faz para estar aqui ouvindo essa mensagem. Ele vê o esforço que você faz para chegar até Ele. Jesus vê tudo, né? Ele hoje olha para você que está aí, ó. Você que está olhando para mim, Jesus hoje está olhando para você e Ele vê tudo. Ele vê a tua dor física, Ele vê a tua doença emocional, Ele vê o teu isolamento, Ele vê o teu distanciamento, Ele vê a tua fé, Ele vê a tua esperança, Ele vê o teu desânimo, Ele vê o teu ânimo, Ele vê a tua tristeza, Ele vê a tua coragem, Ele vê a tua ousadia. Jesus vê tudo. E Jesus se compadeceu. Só que a compaixão de Jesus é diferente da nossa, né? A gente também nos compadecemos, mas às vezes não fazemos nada. Não, a compaixão de Jesus fez ele se movimentar. E olha que bonito aqui, minha gente. Presta atenção nisso. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, Jesus tocou naquele que era considerado impuro, naquele que era considerado sujo, naquele que era considerado um lixo social. Jesus tocou nele. Ninguém tocava num leproso, porque uma pessoa, se tocasse num leproso, era considerada impura. Teria que passar por uma série de procedimentos de purificação. Então nós vemos aqui que Jesus é um Deus, né, sem luvas. Jesus é um Deus sem asepsia, sem esterilizar, sem álcool gel. Jesus, não existe ninguém que esteja longe do toque dele. Ele toca em qualquer um, ele toca no imundo, ele toca no sujo, ele toca no desprezado, ele toca no que ninguém gosta, que ninguém quer ver perto, que ninguém quer se aproximar. Jesus vai e toca. Ele hoje toca em mim, ele toca em você. Apesar dos apesares, ele está pronto para te tocar. E ele tem um propósito com esse toque, ele tem um plano com esse toque, né? Depois tocou, primeiro ele tocou. Está ensinando aqui, gente, para nós. Veja quem está perto de você. Toque, hoje a gente não pode tocar, né? Não pode nem abraçar. Toque nas pessoas com respeito, com amor. Jesus, foi depois dele tocar e que ele falou: eu quero ficar limpo. Eu vejo aqui que Jesus, eu já estou terminando, me dá mais só 5 minutos. Eu vejo aqui que Jesus, antes de manifestar o sobrenatural, antes de manifestar o milagre, Jesus foi humano. Jesus foi humano com aquele homem que era considerado um lixo social, um alienado, um homem que era isolado, desprezado. E nós falávamos isso aqui na quarta-feira. Você que estava aqui comigo, se lembra, né? Está faltando humanidade na humanidade. Os seres humanos estão deixando de ser humanos. Seres humanos
estão tratando outros humanos como bicho, como animais. Não é? Você está vendo aí na televisão como é que o humano está tratando o humano. Como quem trata um bicho. Então, queridos, isso é uma palavra também para nós, igreja. Quer ver milagre? Quer ver maravilha? Quer ver o cego enxergar? O lepro ser curado? Nós precisamos ser mais humanos, querido. Como igreja, como cristãos, como crentes. Em primeiro lugar, humanidade. Tratar as pessoas com respeito. Tratar as pessoas com dignidade. Tratar as pessoas, apesar do que elas estão vivendo, né? Tratar as pessoas com humanidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio até hoje, né? As pessoas estão muito assustadas. Você se aproxima de alguém, alguém se assusta com você, parece que você vai contaminar ela, parece que você vai... Calma. Somos seres humanos. Jesus foi humano. Depois que ele mostrou humanidade, porque ele olhou, ele viu, ele tocou, é que ele falou: eu quero ser limpo. E a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Para terminar, 2 restaurações que esse homem ganhou. A primeira, a física. Ele teve a restauração da sua integridade física. Jesus livrou ele daquela doença altamente estigmatizante, altamente discriminatória. Uma doença, antigamente isso existia, alguns de nós víamos isso, haviam leprosários, onde os pacientes com lepra eram separados da família, ficavam lá. Hoje são poucos que existem, mas ainda existe por aí pelo Brasil. Então, primeiro, Jesus restaurou a integridade física, livrou ele dessa doença. Segundo, Jesus tornou ele uma pessoa apta para retomar o seu lugar de direito no meio da sociedade. Jesus disse: vai lá no sacerdote. Porque aí o sacerdote dava que ele estava curado, ele podia voltar para a casa dele, ele podia voltar para o trabalho dele, ele podia voltar, né? Na verdade, Jesus não só curou ele fisicamente, e restaurou o direito dele viver como cidadão, mas Jesus deu uma vida nova para esse homem, porque esse homem se tornou um testemunho vivo dos milagres que Jesus, né? Então ele saiu, ele sobreviveu e se tornou um testemunho. Então eu falo aqui com você, você que está com Covid, você que está aí no quarto sozinho, eu sei quem é você, estou te vendo. Jesus também sabe, está isolado, sozinho, dentro do quarto. A família vem e bota a bandeja na porta. Você vai sair dessa, você vai vencer essa, tenha fé, tenha esperança, você vai ficar bom e você vai testemunhar. Deus vai te dar uma vida nova. Depois desse Covid, você não vai ser mais o mesmo, não. Aliás, depois dessa pandemia, a Igreja de Jesus Cristo não vai ser mais a mesma. Nós que estamos em Cristo Jesus não vamos ser mais os mesmos. Deus vai nos dar uma vida nova, não é? Após essa pandemia. Então, guarda essa palavra para você, né? O que é que hoje é a sua lepra? O que é que hoje a sua doença física? O que é que hoje te faz se sentir uma pessoa diferente, alienada, isolada, desprezada? As pessoas não gostam de conviver com você, não gostam de ficar perto de você. Meu irmão, não sei o que é que você está vivendo, mas você vai vencer isso com fé. Com fé. Tenha fé em Jesus Cristo, tenha fé em Deus,
tenha fé nas promessas de Deus, não deixe essa esperança que está dentro do seu coração se apagar, não deixe esse sonho que você guarda no seu coração se apagar. Você vai vencer tudo isso, você vai vencer enfermidade, você vai vencer carência econômica, você vai vencer conflito familiar, você vai vencer o que é que possa, o laço do passarinheiro que o inimigo possa ter armado contra você, Deus vai quebrar. Tenha fé. E depois de tudo isso, você vai viver uma vida nova. Estou falando diferente porque nós somos a nova vida, mas você vai viver uma vida nova. Após essa pandemia, não sabemos quanto tempo ela vai durar. Isso não vai acabar de hoje para amanhã não, minha gente. Lembra que eu falei aqui que a gente tem que olhar no passado, e o passado é referência para o presente? A gripe espanhola durou 2 anos. Então, não sabemos até onde vai essa história de Covid. Tenha fé e tenha coragem de prosseguir e continuar. Então, eu quero orar por você. Acho que eu falei demais hoje, mas eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Esteja você internado, esteja você isolado, esteja você sozinho no quarto, esteja você trabalhando com medo, pegando o metrô, pegando o ônibus, esteja onde você estiver, eu quero orar para que Deus te proteja, para que Deus te guarde e que a tua fé não venha se abater, mas siga as recomendações. Use o álcool gel. Se pode ficar em casa, fica. Se proteja, use máscara. E o resto é Deus, é quem vai fazer. Vamos fazer uma oração. Pai querido, em primeiro lugar, queremos te agradecer, porque até aqui é o Senhor que nos sustentou. E nós queremos orar em primeiro lugar, Pai, com aqueles homens que hoje têm a capacidade de descobrir uma cura para essa enfermidade. Os médicos, os pesquisadores, os que estão no campo da batalha, lutando. Meu Pai, dá a esses homens sabedoria para descobrir, Pai, o que é que vai trazer cura, o que é que vai trazer restauração. Meu Pai, que essa pandemia acabe o mais breve possível, Pai. Que esse estado de coisas mude, Pai. Que não seja como no passado, mas que seja diferente, Pai. Que essa pandemia vá embora, que esse vírus seja solucionado com medicamento, com vacina, com o que quer que seja. Dá aos homens, Pai. O Senhor disse que nos últimos dias o saber ia se multiplicar. Multiplica a sabedoria daqueles que pesquisam, que estudam, para tratar com essa enfermidade, curar essa enfermidade. Eu oro, Pai, pelos aqueles que estão enfermos, internados, tem nomes sendo levantados. Fortalece, revigora, Pai, cura aquele que está precisando de cura. Toma a vida do meu irmão, Pai. Talvez por outros motivos, ele às vezes também se sente sozinho, solitário, alienado, esquecido, desprezado, abandonado. Ó meu Pai, ser um Deus presente na vida dele. Supre as necessidades. Eu não sei qual é a necessidade dele. O leproso chegou com uma necessidade. E esse meu irmão, minha irmã, tem uma necessidade que ele está te apresentando. Supre a necessidade dele, além do que ele crê, além do que ele imagina. Eu abençoo a vida dele, Pai, que a tua paz esteja sobre ele nessa hora. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é muito bom. Escuta, nós ainda estamos aqui, online, presencialmente ainda não recebemos liberação nem do conselho, nem das autoridades para nos reunirmos presencialmente na igreja. Então estamos aguardando, muita gente cobrando, mas nós não vamos fazer nada enquanto o conselho não nos liberar. Então, e o conselho está dependendo aí
das soluções que o governo dá. Tá bom? Então, logo mais, o pastor João Paulo vai trazer uma palavra para você. Amanhã, segunda-feira, nosso culto de oração. Terça-feira, a Escola Raízes. Quarta-feira, eu estarei aqui, com a ajuda de Deus. Quinta-feira, Maria José, trazendo uma palavra. Sexta-feira, pastor João Paulo. Sábado, Geração do Reino. Todo dia tem atividade online, queridos. Todo dia nós temos atividade. Você pode ver na hora ou pode ver depois. Tá bom? Fiquem com Deus, que tenham um resto de domingo abençoados por Deus, que essa palavra continue a ministrar ao coração de cada um. Fiquem na paz, que Deus os abençoe rica e abundantemente.